O nome dele é Paulo Otran. E você sabe a que obra teatral de Shakespeare pertence a essa frase? Os homens interpretam os fatos conforme bem entendem, sem dar créditos aos fins dos próprios fatos. Júlio César, Hamlet ou Otelo? Você sabe. Eu não gosto de bancar o sabichão. Eu não sabia, mas você me disse. Foi extraída de Júlio César, peça de 1599 a 1600, e é do personagem Cícero. Agora, você sabe o que eu vou comentar aqui, que você vai derrubar por terra completamente? Existe uma lenda em torno das montagens do Júlio César. E me foi contado, por exemplo, o Raul Cortez, que toda vez que alguém faz o Marco Antônio nessa peça, sofre um acidente. E aí, o Ninho me lembrou que você, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, sabe quando? Em 1985, num programa que eu tinha na Bandeirantes, chamava Marília Gabi Gabriela. Fiz você... discurso de Marco Antônio. Foi. E faço sempre o discurso de Marco Antônio. E eu sofri um acidente muitos anos antes de eu fazer o discurso. Não foi no Marco Antônio? Fazendo My Fair Lady. Que acidente que você sofreu? Um carro. Fiquei 10 meses imóvel no hospital. 10 meses imóvel. E o que deu? O que deu em você em 10 meses de hospital? Você sabe que eu me lembro desse tempo até com muito carinho, porque não foi um tempo horrível. Quando me disseram que você vai ficar alguns meses, eu fiquei horrorizado. Mas depois o dia a dia do hospital, em 10 meses não houve um único dia em que meu quarto não ficasse cheio de visitas. Recebi as visitas mais interessantes, mais agradáveis que você possa imaginar. E aí você já fica íntimo das pessoas que trabalham com você lá. Isso. E de repente esse hospital já era o Hospital Central de Acidentados, no Rio de Janeiro. E eu comecei a conversar com as enfermeiras, e elas vinham me contar os problemas. Eu no dia seguinte ligava para o sindicato dos enfermeiros e dizia: passe no hospital tal, peça a ficha da enfermeira tal, porque ela não recebe auxílio família, ela está sem promoção não sei quanto tempo. E regularizei a vida das enfermeiras todas do hospital. Então elas me tratavam assim, era uma maravilha. Você se ocupou. Agora, você sai de lá e a primeira coisa que você queria fazer era subir no palco, é isso? Havia até a possibilidade de eu ficar aleijado de uma perna. Então eu pensava, eu vou escrever para o Tennessee Williams, que naquele tempo era o autor da moda, pedindo para ele escrever uma peça para um ator que manca. Quer dizer, parar de fazer teatro foi a coisa que não me passou pela cabeça. Você não ficou com nenhuma sequela, né? Nada. Nada? No dia em que finalmente, porque primeiro fiquei em tração, depois fiquei engessado muito tempo. Quando eu tirei o gesso, meu médico me botou nu, em pé, me mediu inteirinho, me mandou andar de frente, de lado, de tudo. Disse assim: você tem uma sorte inacreditável. Esse tipo de fratura do fêmur que você teve costuma encurtar um pouco a perna. Você não ficou com defeito nenhum. Paulo, era você que estava dirigindo? Eu que estava dirigindo. Eu tinha comprado o carro fazia um mês. Estava dirigindo há um mês. Na estrada de São Paulo-Rio. Eu não sei o que me deu. Perdi a direção e o carro capotou. E eu fui cuspido por fora da janela, fui parar do outro lado da estrada. Você dirige hoje em dia? Eu dirigi até os 75. No dia em que eu fiz 75 anos, parei de dirigir. Não dirijo mais. Paulo, é tão engraçado se dizer 75 anos, porque você vê que número é uma bobagem, né? Porque você não é um homem com essa idade. Quer dizer, você tem toda uma vida e uma história. Eu estava notando que, por exemplo, à noite, eu dirigindo à noite, de repente tinha a sensação que tinha um carro na minha frente, não tinha. Eu digo, não. De repente eu provoco um acidente, aí é melhor parar mesmo, está na hora de parar. Paulo, você falou, eu recito, eu digo, não, eu declamo o Marco Antônio, o discurso de Marco Antônio. Você deixa essas coisas arquivadas na sua cabeça ao longo dos anos? Você tem muita coisa arquivada? Textos de peça, por exemplo, não. A peça acaba num domingo, se na terça-feira você diz, como era mesmo que você dizia aquela frase? Eu não sei mais. Se a peça volta a cartaz na quinta-feira, não existe esse problema. Está tudo armazenadinho ali. Na quinta-feira o texto está inteirinho.
Agora, se a peça acabou, não tem mais, eu esqueço totalmente. Você tira, você limpa o Agora, arquivo. o discurso Marco Antônio ficou no meu espetáculo Quadrante. Eu fiz isso, eu não fiz a peça Júlio César, eu fiz só o discurso de Marco Antônio. Então, eu tenho feito muitas vezes, e ainda volta e meia digo o discurso de Marco Antônio. Qual é o mais remoto texto que você guardou, porque é importante para você? Aula de inglês do Rubem Braga, uma crônica do Rubem Braga que eu decorei em 1957 e digo até hoje. E por quê? Porque também está no Quadrante, então eu fico rememorando. Agora, os textos que ficam na minha cabeça são os da infância. Letras de música que aprendi quando tinha 4, 5 anos de idade. Né? Onde quer que eu vá, com meu samburá, hei de sempre ouvir, vem cá, vem cá. Não, tem uma que é bonitinha, não é? Não lembro, agora não lembro. Chega, já cantarolei uma... A memória vai ficando mais generosa conforme os anos vão passando? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Eu vejo atores até mais moços que eu já têm que usar um ponto eletrônico porque não conseguem mais guardar, tem dificuldade para decorar. Eu, felizmente, graças a Deus... Nunca precisou? Nunca precisei. Continuo decorando com a maior facilidade. Menos aquela vez com a Tânia Carreiro, não é? Uma vez eles foram a Santos e foram à praia durante o dia. E aí, como é que foi essa história? E ela diz, olha, vamos sair da praia porque a gente tem que passar o texto da peça que nós vamos estrear hoje. É uma peça que nós já tínhamos feito inúmeras vezes, Um Deus Dormiu em Casa, a peça que nós estreamos. E estávamos fazendo uma temporada com todas as peças do repertório em Santos. E aquele dia íamos estrear. Não, a gente já fez a peça tantas vezes, vamos ficar na praia. Chegamos em cena, me deu um branco e a Tônia baixinho me assoprou. Eu continuei, segundo branco, ela apontou, eu fui, no terceiro branco ela olhou para mim e disse, lá e largou com o branco, é isso? E aí você fez o quê? Aí eu comecei a chamá-la de volta, Alcmena, o personagem, Alcmena. Aí entrou a Vera Nunes, que fazia o outro papel, até sala, e aí não esqueci mais. Não foi até o final. Ô Paulo, só para terminar esse bloco, eu falei sobre dar crédito aos fatos, né? Nessa frase que você se lembra dela. Os homens interpretam os fatos conforme bem entendem, sem dar crédito aos fins dos próprios fatos. Para você, o que é a versão e o que é o fato? No mundo de hoje, no mundo da mídia, o que é um fato e o que é uma versão de um fato, na sua opinião? Bom, isso já o Pirandello dizia, né? Cada um tem uma verdade. A mesma história é contada de maneiras totalmente diferentes por cada pessoa. Então, você assiste um acidente, por exemplo, cada pessoa conta aquele acidente de maneira diferente. Então, um fato, quando o fato envolve, então, um relacionamento, aí as mentiras, não são mentiras, são maneiras de ver. Cada pessoa tem uma maneira de ver e, pela sua maneira de ver, encara aquele fato de uma forma totalmente diferente. Então, não existiria a verdade. Essa é a teoria do Pirandello. O Pirandello diz que não existe a verdade. A verdade é a de cada um. Já os dogmáticos acham que existe uma verdade. Quanto mais idade a gente vai tendo, quanto mais a gente amadurece, mais vai vendo que a verdade também é muito relativa. Muito relativa. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. Sob vários aspectos. Isso quer dizer que não é preciso dar muita importância aos fatos? Eu acho. Não deixe de votar na enquete de fim de ano do programa Gabi, que está no ar desde dezembro do ano passado, está quase acabando. Você é feliz? Sim, não? Ou nem sim, nem não? É só pra gente sentir. Vote no site do programa e também no meu site particular no UOL, www.uol.com.br/Gabi. Ou envie sua opinião pelo fax 023 11 7266 7070. Um intervalo aqui, a gente já volta.